Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje é o terceiro domingo do mês, dia 19 de setembro de 2021. Estamos iniciando a semana, estamos na semana que marca o início da primavera, Flower Station, Estação das Flores. Estamos iniciando a nossa escola dominical. Vamos orar. Fechem os seus olhos e elevem o pensamento a Deus. Santo Deus, Pai querido, no nome santo de Jesus, estamos reunidos em Teu nome, ó Deus. Aquelas pessoas que o Senhor queria que estivesse, ó Pai, online, assistindo agora, ó Deus. E as pessoas também, ó Pai, que irão assistir depois essa mídia gravada, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa levar cativo a Ti as emoções, os pensamentos, e que possamos ter um tempo de qualidade contigo. Eu oro a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bom, irmãos e irmãs, nós estamos estudando, juntamente com o nosso mestre Lucas, o livro de João, onde estão inseridos os discursos de Jesus. Hoje nós vamos debruçarmos um pouco aqui numa reflexão de quem é Jesus. Muito bom, nós vamos em frente aqui com a nossa tela. Nós temos aqui um rol de assuntos pelos quais nós temos passado. Estamos iniciando exatamente os discursos das cabanas, discurso, festa das cabanas. Hoje nós vamos nos debruçar aqui no capítulo 7 de João, do versículo 14 ao versículo 36, exatamente, que diz quem é Jesus. Nós vamos ter mais 3 momentos, né, dentro dessa festa das cabanas. Na sequência aqui, espírito de incredulidade, autoridade de Jesus e os filhos de Abraão. Mas hoje nós vamos, então, dar sequência aqui em quem é Jesus. Vamos lá, então, para os nossos versículos. Se vocês estiverem com as suas Bíblias, vamos abri-las para poder acompanhar, para que possamos ver exatamente o que é que trata esse trecho, essa perícope. O versículo 14, iniciando, diz: Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procura matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse: Fiz uma só obra, e todos vós maravilhais? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidai um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato esse é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conhecei-me e sabei de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou.
Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que tem feito, do que fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prender. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podereis ir. Muito bem, o nosso trecho é esse, capítulo 7, do versículo 14 ao 36. Essa é a nossa perícope, palavra de Deus. Muito bom, vamos aqui para iniciar o nosso diálogo, a nossa reflexão, primeiro um pretexto, né, algo que antecede aí o nosso cenário. Nós falamos no início ali que era o discurso, né, o discurso das cabanas. É uma festa, né? Festa das cabanas, tabernáculo, tenda, ou festa das colheitas. Nós encontramos isso lá em Gênesis 23, do 14 ao 17. Mais especificamente, depois vocês consultem o versículo 16 de Êxodo 23. Essa era uma das 3 maiores festas do calendário judaico. Então, no calendário judaico, nós temos Páscoa. Então, aí a gente lembra ervas amargas e o cabrito, né, o cordeiro assado. Colheitas, ou festa das semanas, ou até Pentecostes. E tabernáculos ou cabanas, que é exatamente o tempo que nós estamos falando aqui e o cenário onde está inserido Jesus dentro desse trecho que nós vamos analisar hoje. Isso está ligado, pessoal, à peregrinação para o Templo de Jerusalém. Lembra os 40 anos no deserto. O principal costume da festa atualmente é construir uma cabana, como vocês estão vendo aí na ilustração, e fazer pelo menos uma refeição nela. Isso é para lembrar, né, os tempos em que eles estavam no deserto, e lembrar lá também os tempos que, uma vez por ano, você tem que ir a Jerusalém no templo. Então, para estar ali, né, vocês vão permanecer o tempo que está ali dentro de cabanas. Ela é realizada normalmente no final de setembro, início de outubro, isso tendo o nosso calendário. Então, nós já estamos próximos aí à festa das cabanas, né? Já estamos na segunda quinzena do mês de setembro, então já estamos próximos a esse período aí para que os judeus celebrem esta festa. Ela tem uma duração de 7 dias. Durante esses 7 dias, eles ofertam animais no altar do templo. No último dia, eles davam 7 voltas ao redor das ofertas, derramando água sobre o altar para lavar o sangue dos animais, sempre profetizando chuva. Durante 6 dias, eles faziam procissão da água uma vez a cada manhã. Isso era o que nós tínhamos, então, nos tempos antigos. Depois do nosso pretexto, nós vamos entrar aí no nosso contexto, dentro do texto da perícope que nós estamos analisando. João 7, do 14 ao 36. O Evangelho de João, no seu prólogo, o prólogo dele está lá em João, capítulo 1, de 1 ao 18. Nos 5 primeiros versículos do prólogo do Evangelho de João, há 3 evidências da divindade de Jesus Cristo. O Verbo encarnado, sua pré-existência.
o seu poder criativo e a sua própria existência. Nosso mestre Lucas bem abordou essas evidências em aulas iniciais sobre o tema. Hoje nós vamos nos debruçar aqui no capítulo 7, e esse capítulo ele é composto aqui de 3 trechos interessantes, né? Se nós formos verificar lá do 1 ao 13, Cristo comparece à festa dos tabernáculos. O trecho que nós vamos ver aqui do 14 ao 39 é o sermão durante a festa. Então, Jesus fazendo lá as suas instruções. E na parte final, do 40 ao 53, o povo discute a respeito de Cristo. É ele, não é ele? Então, o nosso foco aqui é saber que Jesus Cristo é exatamente aquilo que João se esforça em expor no seu evangelho para que seus leitores entendam, quem é o Filho, quem é Messias e quem é o Cristo. Então, exatamente o que nós acabamos de dizer, esses 3 tópicos, nas três passagens dentro do capítulo 7 do Evangelho de João. Então, Cristo na festa dos tabernáculos, o sermão durante a festa e o povo discutindo a respeito de quem é o Cristo. Muito bom. Nesse início, nesse trecho, pequeno início, de trecho do 14 ao 24, são 10 versículos, há um comentário aqui, que eu lancei mão, do Henry. O Henry diz o seguinte: todo ministério fiel pode adotar as palavras de Cristo. A doutrina que prega não é uma invenção própria, mas é a palavra de Deus por meio do ensino do seu Espírito. E em meio às disputas que perturbam o mundo, se um homem de qualquer nação procurar fazer a vontade de Deus, saberá se a doutrina é de Deus ou se os homens falam de si mesmos. Somente aqueles que odeiam a verdade serão entregues a erros que lhes serão fatais. Isso está aqui na página 861 dos comentários de Henry. Vamos lá na nossa sequência. Então, começando aqui a nossa reflexão, o primeiro versículo nosso é o versículo 14 do capítulo 7. Ele diz exatamente que na metade da festa das cabanas, Jesus vai ao templo para ensinar. Eu coloquei essa ilustração aqui só para que nós nos recordemos, né, de que se trata do mesmo local que Jesus expulsou os cambistas. Então, se nós voltarmos lá no capítulo 2, no versículo 14, nós vamos ver isso aí. Era a Páscoa judaica. Páscoa judaica. Por que esse qualificativo para a palavra Páscoa? Existem 2 Páscoas, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A cristã está celebrada, ela foi celebrada pela primeira vez por Jesus Cristo em um cenáculo emprestado. Os irmãos, se quiserem ter acesso aí, né, Mateus 26, capítulo 26, 26 ao 29, Marcos também fala a respeito disso, no capítulo 14, do 22 ao 25. E nós, ao longo do tempo, estamos repetindo esse memorial que Jesus determinou que fosse repetido. Confiram depois aí Lucas 22, do 15 e o 16. Jesus ainda disse que desejava muito comer com os apóstolos essa Páscoa, e ele não mais comerá até que se cumpra isso no reino de Deus. Ele diz, olha, não beberei mais do suco da vide e nem mais comerei do pão até que o faça no reino de Deus. Está predizendo aqui a questão das bodas do Cordeiro. A Páscoa cristã, então, instituída por Jesus, foram lembrados aí esses versículos, fica gravado aí para que vocês depois possam consultar e ter esse discernimento. A Páscoa judaica, quando nós vemos lá ervas amargas e o cabrito ou o cordeiro assado, e a Páscoa cristã, então, que é o pão e o vinho, simbolizando aí o corpo e sangue de Jesus Cristo. Na sequência aqui, pessoal, nós vamos para os versículos 15 e 16.
onde nós vemos Jesus instruindo no templo. Ele vai ao templo. E as pessoas começam a questionar, né? Como que pode, né? Onde é que ele aprendeu, né? A ser letrado? Ele não é letrado, ele não estudou, né? Jesus não tinha instrução rabínica formal. Esse aqui é um comentário de Derek. Ele fala aqui a respeito da instrução rabínica, né? Então, mestre, rabi e rabone. Ele vai explicar aqui exatamente o que é isso. Então, Jesus não tinha essa instrução rabínica formal, como Paulo, criado aos pés de Gamaliel. Vocês consultem lá Atos 22, 3. Mas o ensino e a autoridade de Jesus vinham de Deus. O termo rabi, aplicado a Jesus, significa mestre. Vocês confiram lá em João 4, 31. Essa passagem aí, quando Jesus estava à beira do poço de Jacó, aguardando, os discípulos chegaram com ele e disse a ele, ao se dirigir a Jesus, disseram para ele, mestre, coma. Maria Madalena, ao reconhecer Jesus ressurreto, exclama em hebraico, Rabone. Isso são títulos, então, ali dos judeus para essa instrução rabínica formal. Comentários de Rabone. Os versículos, o trecho aqui 17 ao 19, do capítulo 7, onde nós estamos analisando, ele fala a respeito de seguir os passos de Jesus, depende de estar disposto. Aqui eu coloquei algo que está no selo de John Wesley. Believe, love, obey. Crer, acreditar, amar e obedecer. Então, para seguir os passos de Jesus, depende-se de estar disposto a obedecer-lhe. Aqueles que não estão moralmente dispostos a seguir Jesus esbarrarão intelectualmente, convencidos de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14, 6. Nós temos o selo de John Wesley, e exatamente acreditar, amar e obedecer. Então, creia, ame e obedeça. Então, para seguir, aliás, pessoal, nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, né? E uma das maneiras de você colocar em prática esse amor que você diz que tem por Deus é acreditar, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Amá-lo, retribuindo isso aí, e obedecendo. A obediência é uma das formas de externar o amor por Deus. Na sequência, no versículo 20, Jesus é falsamente acusado de estar possuídos por demônio. A multidão lhes respondeu. Ele afirmou que as pessoas buscavam matá-lo. E aí as pessoas questionaram, mas quem procura matá-lo? Você tem demônio, está endemoniado para estar afirmando esse tipo de coisa, né? Nós vimos que João Batista também foi acusado de estar endemoniado. Jesus foi falsamente acusado de outras atividades. Jesus foi acusado por quebrar o sábado, por blasfêmia, né? Enganar o povo, ser samaritano, ser louco, praticar atividades criminosas. Isso tudo está nos evangelhos. Nós podemos ver essas questões, todas elas no evangelho de Jesus está sendo acusado. No 21, na sequência, Jesus se reporta a um feito extraordinário, né? Sobrenatural, que provavelmente se refere à cura de um paralítico. Lá, um pouquinho atrás, no capítulo 5, né, do versículo 1 ao 15, nós vemos a história do tanque de Betesda, né, em que o anjo vinha agitar as águas e ali havia um paralítico de mais de 30 anos já aguardando. E Jesus vem no sábado e o cura. E ele, provavelmente, quando ele diz aqui no nosso versículo 21, capítulo 7, provavelmente ele esteja se referindo a esse milagre,
Fala, ó, faço um feito só e vocês me acusam. Muito bom. Vamos lá para a sequência, então. O nosso trecho aqui é do 22 ao 24, na sequência nossa do capítulo 7. Jesus argumenta do menor para o maior. Então, ele afirma aqui, ó, os judeus devem circuncidar os seus meninos, mesmo que seja num sábado. Está na lei de Moisés, né? Então, esse é o argumento menor. Se aperfeiçoar uma parte do corpo humano, está falando da circuncisão, no sábado é legítimo, quanto mais curar uma pessoa em sua totalidade. Então, ele diz, olha, eu curei o homem lá no tanque de Betesda e vocês estão me acusando porque fiz algo que infringiu o sábado, o dia do descanso. Ora, e como que você circundam um menino, circuncisa um menino no sábado para não descumprir a lei de Moisés, né? Isso é maior. Muito bom. Vamos lá na nossa sequência. Nesse primeiro trecho aí, do 14 ao 24, nós já vimos no início, lá no preâmbulo, né? Um comentário do Henry, e tem mais um trecho de comentário que ele faz aqui, que eu resolvi trazer para vocês. O Henry, ele diz o seguinte: certamente, restaurar a saúde de um aflito está de acordo com o propósito do dia do repouso, da mesma forma que administrar um culto exterior. Jesus disse-lhes que deveriam decidir sobre a sua conduta, conforme a importância espiritual da lei divina. Não devemos julgar alguém pelo seu aspecto exterior, mas pelo valor que essa pessoa tem, bem como pelos dons e pela graça do Espírito de Deus em sua vida. Está lá na página 861, no comentário do Henry. Vamos lá na nossa sequência. Do 25, desse trecho do 25 ao 29, do nosso capítulo 7, ele fala de autoridades. No capítulo, no versículo 26, ele fala de autoridades. Lembrem, vocês devem estar com as Bíblias de vocês abertas e podem conferir. Ele está se referindo à autoridade. E essas autoridades são as autoridades do Sinédrio. Será que eles creem ser Jesus o Messias? Nós sabemos de onde esse homem vem. Isso está no capítulo, no versículo 27. Alguns rabinos ensinavam que o Messias seria totalmente desconhecido, até se levantar para obter a salvação de Israel. Outros tinham certeza do seu local de nascimento. Então, se afirmava que ele seria da descendência de Davi. Jesus viria da tribo de Judá, viria da aldeia de Belém, da pequena aldeia de Belém, que fica a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e seria filho de Davi. Alguns, então, diziam que não sabiam de onde ele vinha, e outros davam como certo o local em que Jesus nasceria, né? Discutindo entre eles lá. Na sequência, estamos indo aqui agora para o nosso versículo 30. O versículo 30 do capítulo 7, ele fala a respeito da hora de Jesus. Há uma convicção firme da direção providencial de Deus sobre as circunstâncias da vida de Jesus. Seus inimigos não poderiam capturá-lo nem prejudicá-lo até a hora determinada por Deus da sua prisão, crucificação e morte. Deus Pai não permitiria que essas coisas acontecessem até que o ministério terreno de Jesus, o Deus Filho, estivesse concluído. Nas bodas de Canaã, nas bodas de Caná da Galiléia, nós estudamos isso aí, o primeiro milagre de Jesus, lá no capítulo 2, Cristo dirige-se à sua mãe de forma discreta e polida. Está bem no comecinho do capítulo 2, versículo 4. Interrogando-a com o pronome de tratamento senhora. Por que a senhora está me dizendo isso? Referindo-se ao fato de que o vinho havia acabado.
seguindo de uma afirmação: ainda não é chegada a minha hora. Então, por que a senhora recorre a mim? Minha hora ainda não é chegada. Há um comentário que afirma que Jesus, esse comentário está no rodapé de vocês, né? Na página 1251, de Wesley, a Bíblia do Estudo de Wesley, que afirma que Jesus disse literalmente mulher, e não senhora, né? Como está inclusive na versão que nós usamos aqui. Como, de igual forma, ele fala lá na frente, em João 19, 26, quando ele estava na cruz. Provavelmente Jesus costumava se dirigir a ela dessa forma. Jesus respeitava o seu pai acima de todas as coisas, não reconhecendo nem mesmo a sua mãe, segundo a carne. Por que a senhora está me dizendo isso? Ou, o que isso tem a ver comigo? Uma leve repreensão a Maria por sua preocupação excessiva, a intervenção inoportuna. Ainda não é chegada a minha hora. O tempo de operar esse milagre, ou o tempo da minha partida, é a isso que Jesus se referiu. Disto podemos aprender o seguinte: a sua mãe foi repreendida pela tentativa de lhes dar uma ordem ali na festa das bodas de Caná, da Galileia. Vejam bem, e Jesus, ele se insurge contra essa intervenção da mãe, né? Então, a mãe foi repreendida por tentar dar ordem a eles. A mãe enquanto carne. Imagina só, se Jesus o repreendeu, a Maria, e tentava se insurgir no ministério dele, quanto mais absurdo seria invocar Maria como se ela tivesse o direito de dar ordens no trono da sua glória. Esse é um comentário que está aqui na página 1251 da Bíblia de Estudo de Wesley, vocês podem conferir depois. Muito bom. Aqui no Evangelho de João, a hora de Jesus é o tempo da sua crucificação, o momento em que a sua hora salvífica é realizada com a sua morte expiatória. Ele diz: a minha hora não é chegada, ele está se referindo exatamente a isso. Vamos aqui já caminhando para o momento final da nossa exposição, já estamos aqui no trecho do 25 ao 30, e há mais um comentário aqui do Henry, que eu resolvi também trazer para vocês. Fala a respeito do que Cristo proclamou em alta voz, estavam equivocados em seus pensamentos em relação à sua origem. Ele foi enviado por Deus porque demonstrou as promessas de Deus de modo fiel. Essa declaração de que eles não conheciam a Deus, com a pretensão de possuir de ter um conhecimento peculiar, provocou os ouvintes. Eles procuravam prendê-lo, mas Deus pode atar as mãos dos homens, mesmo que não converta os corações. Esse é um comentário que está aqui nessa obra que nós já citamos aqui do Engel. Vamos lá, então, para esse trecho final da nossa exposição. O 37, 31. Tendo em vista que o Messias seria um profeta semelhante a Moisés, e que Moisés realizou muitos sinais miraculosos, está lá no livro de Êxodo, né, do capítulo 7 ao 11, vocês podem conferir. Esperava-se que o Messias também realizasse milagres. Em todo caso, era natural que as pessoas se perguntassem, depois de testemunhar os milagres de Jesus, se ele realmente era o Messias. Embora constatassem e vissem, mas eles diziam: mas esse está realizando milagres, mas será que realmente ele é o Cristo? Ou quando o Cristo vier, ou quando o Messias vier, realizará mais milagres que este? O versículo seguinte, o versículo 32 do capítulo 7, se reporta aos policiais ou
os, os, os guardas do templo que foram enviados pelas autoridades, né, do Sinédrio para prenderem Jesus. E participaram do discurso de Jesus. Ouviram Jesus falar e retornaram às autoridades para dar retorno a respeito da diligência que eles fizeram, né? Então, os fariseus e os principais sacerdotes... Só um minutinho aí, pessoal, que eu acho que está um problema aqui com a minha bateria. Retomou. Muito bom, vamos lá. Onde está o que agora? Deixa eu retomar aqui. Então, os policiais do templo, eles voltam lá para falar com Jesus e eles falam exatamente o que aconteceu. Que eles não viram ninguém falar como ele falava, como esses homens falavam. E aí ele tenta explicar, né, para as autoridades do Sinédrio que não conseguiram prender, porque jamais alguém falou como esse homem falava, da autoridade que Jesus tinha. Então, nós precisamos também saber que essa guarda, esses policiais, eles eram levitas, né? A tribo de Levi é que compõe todo o aparato que cuida do templo, inclusive o pessoal dessa guarda. Então, a ordem para prender Jesus sugeria ali que eles pretendiam imputar a Jesus algum tipo de crime, mas eles não conseguiram prender, em razão do que Jesus proferia ali. Mas, além do que eles vieram e relataram ali, as autoridades do Sinédrio, né, que jamais alguém falou com esse nome, isso é uma verdade muito mais profunda do que esses guardas poderiam ter percebido, pois nenhum outro homem, na verdade, na história da humanidade, foi também plenamente Deus, conforme aconteceu com Jesus. A autoridade de Jesus, ou o ensino de Jesus, vinha do próprio Deus, não vinha de autoridade ali, nem de ensinos rabínicos, judaicos. Muito bom. Vamos na sequência aqui. Nós estamos já caminhando para o final. Nós estamos aqui agora no trecho do versículo 33 ao 36. Infelizmente, as pessoas interpretam de forma equivocada a declaração que Jesus fez no versículo 34. Eles agem da mesma forma que Nicodemos agiu. O homem velho pode voltar ao ventre materno? Nós já vimos isso aí lá no capítulo 3. Da mesma forma que a samaritana disse: Senhor, me dá essa água para que eu não tenha mais sede e não preciso voltar ao poço, né? Então, vejam bem, eles interpretaram literalmente a palavra de Jesus e não compreendem, né? Os judeus discutem entre si. Eles não podem compreender. Ora, no capítulo 6, no capítulo anterior ao nosso, aqui no 52, eles estão discutindo entre si lá como pode ele nos dar de comer da sua própria carne. Ou seja, Jesus falava de coisas espirituais usando correlação com coisas físicas que nós conhecemos e eles não conseguiam entender ou interpretar aquilo que Jesus estava falando. Jesus diz, no 34, que eles interpretaram de maneira errônea: vocês irão me procurar, ou onde eu estou. Então, é um discurso muito frequente de Jesus enquanto estava aqui na Terra, falando da sua existência no céu. Onde eu estou sugere a sua perpétua presença no céu no que diz respeito à sua natureza divina. Contudo, no que diz respeito à sua natureza humana, a sua ida para lá ainda seria um evento futuro. Ou seja, para onde eu irei, né? Ou onde eu estou? Vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Aí eles interpretam literalmente. Será que ele vai para a diáspora? Vai procurar os judeus que não estão aqui, né? Estão no mundo gentílico, para
levar a palavra ou fazer aquilo que ele está fazendo, né? Então, vejam bem, nós temos também mais uma citação aqui, que eu gostaria de passar para vocês. Desse trecho final, do 31 ao 36. Os sermões de Jesus convenceram a muitos de que ele era o Messias, mas não tinham coragem necessária para reconhecê-los. Embora eles estivessem convencidos, eles não tinham coragem para reconhecer. É um consolo para aqueles que estão neste mundo, mas que não são daqui. E por essa razão são odiados e estão cansados, que não estarão aqui para sempre. Bom é que os nossos dias não sejam muitos por serem maus. Os dias da vida e graça não duram muito. E quanto aos pecadores que estiverem em desgraça, se alegrariam se tivessem a ajuda que agora desprezam. Os homens discutem sobre as suas palavras, e quando chegar o dia determinado, tudo se explicará. Então, eles gostariam de estar na época da graça, né? Mas não estarão mais na época da graça. Esse foi, então, pessoal, o nosso trecho, capítulo 7, do versículo 14 ao 31, com uma breve explicação aqui. E agora nós vamos entrar na aplicação. Vocês, dúvidas, anotem, né? Pode ser que hoje mesmo dê tempo aí do Lucas falar a respeito. Se não der, nós entraremos no mérito depois. O Lucas, ele, nas aulas iniciais dele, ele falou a respeito do prólogo, né, do início. Vamos dar sequência, então. Nós tivemos o primeiro áudio que deu problema no computador. Nós vamos terminar agora com a parte final, que é a aplicação. Nas primeiras aulas, o Lucas ele falou a respeito do prólogo e a correlação que existe entre o prólogo e o corpo do Evangelho de João. O prólogo introduz o leitor no Evangelho de João. Nós dissemos no começo que nós precisamos passar aqui, pessoal. Dissemos no começo que nós precisávamos entender algumas coisas para poder saber exatamente o que é, quem é Jesus. E esse é o objetivo nosso nesse trecho do capítulo 7, os versículos 14 a 36. Então, tem coisas que são fundamentais para o entendimento do que é o reino de Deus. Então, nós precisamos saber quem é Jesus, quem é Deus e quem somos nós. Sem o discernimento perfeito dessas três questões da nossa mente, torna-se difícil o entendimento e a aplicação. Entender é ler, ouvir, é comparar, é você fazer com que e colocar em prática aquilo que você acreditou. Então, lembra lá que nós falamos do selo de Wesley, né? A questão de você acreditar, de você amar e de você obedecer. Então, eu coloco em prática. Mas, para fazer isso, eu preciso saber quem é Jesus. E o Evangelho de João ele fala muito a respeito disso. Esse é o nosso primeiro passo, nessa primeira aula, a respeito de saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o tronco de uma videira? Eu estou olhando aqui para João 15, do 1 ao 9. Quem é Deus? Deus é o oleiro que faz vasos de barro? Eu estou olhando aqui para Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Quem somos nós? Nós somos os ramos da videira? Eu estou olhando aqui para aquele mesmo trecho, né? João 15, do 1 ao 9. Nós somos vasos de barro? Voltei lá no Velho Testamento, Jeremias, do 18
capítulo 18, do versículo 1 ao 6, mas eu vou mais para trás ainda no Novo Testamento, lá no livro de Gênesis, né? Nós somos pó da terra. Estou olhando aqui para Gênesis 2, 7. E nós retornaremos ao pó da terra. Sentença dada por próprio Deus, né? No capítulo 3, versículo 19. Mas, pela graça salvífica, nós somos sal e luz. Agora eu venho para o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 13 e 14. Nós somos sal e luz pela graça salvífica de Jesus Cristo. Muito bom. Eu preciso saber, então, de determinadas coisas. O reino de Deus, pessoal, ele é uma verdade complexa que, para entendermos, ela precisa ser contada por analogias e comparações. Assim, Jesus utilizou-se de parábolas e metáforas. Nós vimos isso lá nos 3 evangelhos sinóticos, né? As parábolas de Jesus, para fazer com que o homem finito e limitado entenda a grandiosidade e a complexidade que é o reino de Deus. Então, assim nós temos a questão da metáfora, né? Jesus é luz do mundo. Isso significa que Jesus é a presença de Deus. Estou olhando para João, capítulo 8, versículo 12. Jesus é o templo de Jerusalém. Ele disse ali, olha, eu destruirei esse templo em 3 dias, eu vou reconstruir. É aquele edifício de alvenaria? Não. É o corpo físico de Jesus. O corpo físico de Jesus é o templo. Estou olhando aqui para João 2, do 19 ao 22. Jesus é a água viva. É a água que a samaritana queria beber para não ter que voltar ao poço de novo e não ter sede? Não. Água viva é o Espírito Santo dentro do corpo físico do homem. Estou olhando aqui para João 4, do 7 ao 15. Jesus é o pastor, o bom pastor. É aquele que tem uma igreja local que vai lá e... Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele é o sacrifício, o cuidado pelo seu povo. Estou olhando aqui para João 10, do 11 ao 18. Jesus é porta. Porta? Aquela que abre e fecha recinto ou abre para você entrar ou sair. Não. Ele está dizendo que ele é caminho para a vida eterna. Eu estou olhando aqui ainda para o capítulo 10, só que estou voltando um pouquinho, né? Antes aqui, para ver a questão do pastor, eu olhei do 11 ao 18. Agora eu estou no 10 ainda, mas estou olhando do 7 ao 10. Jesus é aquele que, à beira do poço de Jacó, afirmou aos seus discípulos que tinha uma comida que eles não sabiam. Eu estou olhando aqui para João 4, 31 a 34. Que comida é essa que Jesus está dizendo, né? Os discípulos, entre eles, se questionaram, será que alguém veio aqui e deu comida para ele? Jesus está dizendo em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a comida para ele. Jesus é a videira. Significa que Jesus é uma planta, é uma parreira de uvas? É o tronco de uma parreira de uvas? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está espelhando o relacionamento com os seus seguidores. Né? O link, o relacionamento, a intimidade. Não chamo mais de servo, mas chamo-os de amigo. Então, esse trecho está aqui no capítulo 15 de João, do 1 ao 11. Jesus é aquele do discurso duro, que é difícil de ouvir. Comer a minha carne e beber o meu sangue. Se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá parte comigo no paraíso. Ou seja, ele está falando da morte dele. Né? Isso está lá no capítulo 6 de João, 53 ou 56. Jesus é aquele ressurreto que indaga: quem mandou largar a rede? Lance-a do outro lado do barco, ou do lado direito do barco. Jesus é aquele em nome do qual Pedro olha para o
paralítico na porta da entrada do templo e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Jesus, o nome, e dá isso para que ele possa ter força. Não foi Pedro, foi Jesus. Foi o nome de Jesus que trouxe libertação àquele coxo. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Jesus é luz do mundo, é o templo de Jerusalém. A água viva, o pastor, a porta, a videira, a comida. Ele é o Jesus ressurreto. Nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, quem é Jesus? Se não entendermos quem é Deus e quem somos nós não conseguiremos entender o Evangelho do Senhor, o reino de Deus. Esforcemos-nos para isso. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor foi conosco, o Senhor levou cativo a Ti as nossas emoções, e nós podemos desfrutar, ó Deus, de um tempo de qualidade contigo. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, que o Senhor nos dê um final de domingo agradável, que nós possamos logo mais, ó Deus, à noite, estar no templo aqui para poder adorar o Teu santo nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os senhores tenham um excelente final de domingo e que nós possamos logo mais estar aí na igreja para cultuar e adorar o nome de Jesus. Obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser.